Talvez uma das frases mais verdadeiras no tratamento da obesidade seja: perder peso não é o mais difícil é manter. Talvez você já perdeu 20, 15, 10 quilos, ou conhece alguém que perdeu, mas acabou reganhando esse peso 6 meses depois, 1 ano depois. Isso não é um caso isolado e isso não é fracasso pessoal, tá? Essa é, inclusive, uma das maiores, talvez a maior, dificuldade no tratamento da obesidade. O que tu vai encontrar nesse vídeo, então, é entender um pouquinho mais do porquê que o seu corpo facilita o processo de reganho de peso, por que é tão difícil manter comportamentos de cuidado para manter o peso em um ambiente que vai totalmente contra isso, e entender um pouquinho do que você pode fazer a respeito para reduzir os riscos do reganho de peso. Esse é um vídeo um pouco mais longo, ele tem aproximadamente 1 hora. Você vai ver, inclusive, que ele tem a divisão de tempo que tu pode procurar por assuntos específicos, se você quiser. Mas será um investimento de tempo sem custo financeiro que pode te poupar muito tempo no futuro. Porque enquanto a maioria das pessoas está preocupada apenas com a perda de peso, o maior possível, o mais rápido possível, tu já vai estar saindo na frente, entendendo um pouquinho sobre como evitar essa que é uma das maiores dificuldades e que atrasam o seu tratamento no futuro. Para te ajudar a situar um pouquinho nesse conteúdo, ele será dividido em 2 blocos. O primeiro bloco é um bloco um pouco mais teórico. Eu vou te explicar um pouquinho do porquê que o corpo facilita o processo de reganho de peso e como entender alguns conceitos chaves será importante para poder evitar isso. E no bloco 2 ele será um bloco um pouco mais teórico e reflexivo. Aí sim, tu vai entender o que você pode fazer para evitar esse reganho de peso no futuro. Eu não vou me estender muito aqui, mas prazer. Meu nome é Henrique, eu sou nutricionista. Eu trabalho há 5 anos ajudando pacientes em tratamento da obesidade que buscam qualidade de vida e que já entenderam que pegar mais uma dieta não é o suficiente. Para poder ter um tratamento efetivo, nós estamos falando de mudança de estilo de vida, que é realmente adquirir novos hábitos que serão sustentados no longo prazo. Eu criei esse canal no YouTube porque uma das maiores atrocidades que eu vejo em rede social é o profissional da saúde, seja médico, nutricionista, tratando a obesidade como mais um emagrecimento estético, e não é. Obesidade é uma condição crônica de doença e precisa ser levada com seriedade, porque ela vai muito além do emagrecimento. Esse vídeo, inclusive, não tem o objetivo de substituir o acompanhamento nutricional, médico ou dos outros profissionais que possam te ajudar no seu caso. A ideia aqui é aumentar o teu conhecimento para que você ganhe mais autonomia e participe melhor dessas consultas, entendendo assuntos que muitas das vezes não são tratados nesses ambientes pelos profissionais que te acompanham. Se você chegou aqui procurando uma receita milagrosa ou algo que vai te fazer perder 20 quilos ou manter o peso sem esforço, infelizmente isso não existe. O meu papel aqui é ajudar quem já entendeu a seriedade da condição que ele tem e já entendeu também que tratá-la sozinha, infelizmente, é um processo praticamente impossível. Para começarmos o bloco 1, eu quero passar por 2 conceitos simples que tu precisa entender. O primeiro é entender o que é o reganho de peso. Reganhar peso é o processo onde uma pessoa que já esteve em um peso de obesidade, em um índice de obesidade, e que depois de ter perdido peso, acaba ganhando esse peso novamente, seja 1 mês depois, 2 meses depois, ou até 6, 10 anos depois, não importa o tempo. Se teve uma perda e depois um ganho novamente, esse é o processo de reganho. A gente não vai ficar entrando nas minúcias, técnicas de como avaliar isso. Eu não quero te formar um profissional da saúde, não é esse o ponto. Eu só quero te passar conteúdo prático para que você entenda melhor do que a gente vai falar daqui para frente. E tem uma analogia que eu gosto muito, que é uma analogia sobre uma árvore. Pensa comigo, uma árvore e você quer cortar ela com um machado. Você vai dar a primeira machadada, dar a segunda machadada, a terceira, e quantas forem necessárias para aquela árvore cair. Fato é que a primeira machadada sozinha, a segunda, a terceira ou qualquer uma não seria o suficiente para causar o que você queria, que é a árvore cair. Quando a gente fala de reganho de peso, é exatamente a mesma coisa. Não existe um único motivo para o reganho de peso. A gente tem, dentro da complexidade da obesidade, um monte de motivos trabalhando juntos para que aí sim a gente tenha o reganho de peso como uma consequência de todos eles ao mesmo tempo. Eu preciso que vocês comecem a entender isso, porque aqui a gente vai dividir em fins didáticos
quais são esses motivos do reganho de peso, mas na prática eles acabam acontecendo tudo ao mesmo tempo misturado. Então, essa divisão que a gente vai trazer de ordem aqui, ela não tem necessariamente uma prioridade, apesar de que eu vou pontuando um pouquinho ao longo de cada um, qual que é mais relevante ou qual que é menos relevante. Para que a gente poder começar, o primeiro que eu escolhi falar é como que durante o processo de emagrecimento no tratamento da obesidade, a gente vai ter um aumento da sua fome e da sua vontade de comer. Para te explicar um pouquinho de como que isso acontece, eu vou dividir basicamente em 3 tópicos. Eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é a fome e saciedade e o ciclo que ela tem diariamente. A gente vai falar um pouco por que o corpo faz isso, por que ele faz esse processo de aumentar a sua fome e a sua vontade de comer. E no final eu vou falar um pouquinho de como identificar isso na prática, porque é muito comum que a gente entenda todo o conceito, mas seja difícil reconhecer como ele acontece no nosso corpo. Diariamente, nós passamos por um ciclo de fome e saciedade. E o que significa isso? Quando você está um tempo sem refeição, sentindo aquela sensação de vazio para poder chegar numa refeição, essa sensação que você está sentindo é a fome. Você foi lá, comeu o teu alimento, terminou a refeição e você vai se sentir ali naquele momento um pouco mais cheio. Essa sensação de estar cheio durante um tempo após a refeição é a sensação de saciedade. É a primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Ambas possuem intensidades. Fome e saciedade não é um interruptor que você liga e desliga, como uma luz que está acesa ou apagada. A gente tem diferentes intensidades de fome e diferentes intensidades de saciedade, que ficam modificando ao longo desse ciclo de você comeu, ficou cheio, está saciado, a fome aparece, a saciedade reduz, você busca o alimento, faz a tua refeição e o ciclo recomeça. Eu acho importante começar definindo esses 2 conceitos, porque é muito comum que cheguem algumas pessoas aqui no consultório sem conseguir perceber tão bem o que é a fome e o que é a saciedade. Isso impacta muito daqui para frente o que a gente vai conseguir praticar de exercícios, de ferramentas. Para entendermos um pouquinho melhor o que são os sinais internos da fome, eu gosto de dividir ele em 2 sinais. O primeiro sinal é o sinal de vazio do estômago. O estômago é um órgão que fica basicamente na região centro-esquerda do abdômen, logo ao final da segunda costela, da última costela. E quando você faz uma refeição, ele é preenchido. Muito se dá um exemplo do estômago como um balão, mas o que acontece não necessariamente ele inflar, mas na verdade ele ser preenchido pelo alimento. E por isso, inclusive, a gente muitas vezes traz uma substituição da palavra saciado por estou cheio, e depois de um tempo ele vai esvaziando. Por isso, a fome muitas das vezes é vista como um sinal de vazio. Então, esse esvaziamento que a gente consegue perceber na região estomacal é um dos primeiros sinais de fome. O outro, que também a gente consegue ver de forma mais intensa ou menos intensa em algumas pessoas, é a falta de energia. Porque um tempo depois da refeição, a gente pode sentir uma leve fraqueza, ou se for um tempo mais prolongado, efetivamente, pela falta de disponibilidade de alguns nutrientes, como uma redução do que seria a nossa glicemia, a gente pode ter um sinal de fraqueza mais forte. Então, imagine aquela sensação de energizado que você sente após uma refeição e perceba que depois de um tempo da refeição, tu pode se sentindo ali uma leve fraqueza, uma leve falta de energia. Esses 2 mecanismos podem ajudar a gente a olhar para os nossos sinais do corpo e perceber quando a fome está ali presente. Mas um alerta, tá? A perceber esses sinais exige muitas das vezes uma subjetividade que é difícil de trazer na prática. Então eles não são tão precisos. Olhar para esses sinais não invalida que a gente tenha que usar outras formas de medir a nossa refeição para além de só olhar para os sinais internos. Outra forma de olhar para a fome é olhar um pouquinho para as consequências no comportamento que ela traz para a gente. Um exemplo simples. Quantas vezes vocês já não ouviram alguém dizer que se vão no mercado com fome, acabam comprando alimentos mais gostosos, alimentos específicos ou comprando muita coisa? Esse é um exemplo de como que a fome também muda o nosso comportamento, a forma como a gente age. E tem 2 sinais de comportamento, de mudança comportamental, que são muito característicos. O primeiro é a irritabilidade. A gente entende que o sinal de irritabilidade,
ele é biológico também, porque a fome precisa causar um certo incômodo, desconforto, para te motivar, para te fazer ir atrás do alimento. Agora, a forma como nós interpretamos essa fome, ou seja, como um grande problema ou simplesmente algo que daqui a pouquinho vai passar, ou a forma como a gente coloca mais intensidade de perceber essa fome ou não, pode fazer essa sensação de irritação se tornar maior ou menor. Por exemplo, imagine que tu está trabalhando com fome, só que você está tão imerso ali que você não percebe. Talvez você mal perceba a fome chegando e mal tenha essa irritação. Mas se você está, por exemplo, numa fila de banco com fome e não tem nada para fazer, a sua irritação pode se tornar maior se você se concentrar nesse sinal de fome que está desconfortável. Outro sinal de comportamento alimentar, outra mudança que a gente vê nas nossas ações quando estamos com fome é a urgência. Vocês já aconteceram alguma vez de trabalhar de tarde, não conseguir fazer o teu café da tarde, chegar em casa por volta das 6 horas e tá com uma fome muito grande? Talvez você até saiba que tem que preparar alguma coisa mais elaborada, fazer o teu ovo, bater uma vitamina, mas a fome é tanta que você pega a primeira coisa que está na tua frente. Essa urgência de procura de um alimento rápido, fácil, disponível e que muitas das vezes faz a gente escolher inclusive alimentos mais gostosos, também é uma outra alteração de intensidade, já que nos primeiros momentos de fome a gente não consegue perceber uma grande intensidade de urgência, coisa que acontece mais quando a fome está maior. Eu gosto de fazer essa explicação do que é fome e saciedade, porque a literatura científica hoje é muito clara em mostrar que quando a gente tem uma perda de peso, a gente tem também um aumento de nossa fome e aumento da nossa vontade de comer como consequência. E um dos grandes problemas dessa adaptação do corpo é que ela também tem um escalonamento. De acordo com o peso que você perdeu, essa fome ou essa vontade pode aumentar ainda mais. Uma pessoa que, por exemplo, perdeu 20 quilos, ela vai ter uma fome aumentada, uma adaptação de mais vontade maior do que uma pessoa que, por exemplo, perdeu 5 quilos. E aqui a gente já começa a entender um dos principais problemas, então, da manutenção do peso. Que manter uma perda de peso de 20 quilos, por exemplo, uma pessoa que saiu dos 100 quilos e chegou nos 80, é mais difícil do que uma pessoa que, por exemplo, perdeu 5 quilos. Porque, biologicamente, a fome vai estar ainda maior naquela pessoa que perdeu mais peso. E sempre que eu falo isso para meus pacientes, surge uma coisa relativamente engraçada. A maioria das pessoas não reconhecem o aumento de fome ou o aumento da vontade como motivo de reganho de peso. É muito comum que chegue pessoas aqui na primeira consulta depois de perceberem que sozinhas não conseguiriam manter o peso perdido e colocam a culpa numa falta de esforço, numa preguiça, numa desmotivação, ou talvez numa situação específica que fez ela não conseguir se alimentar tão bem. Mas ainda assim, é fato que, biologicamente, sempre que a gente tem essa perda de peso, vai ter um aumento dessa fome. E para te ajudar, talvez, a reconhecer e entender por que isso acontece, eu separei, então, 3 motivos do porquê que a gente não vê na prática ou não observa na prática esse aumento de fome. Na hora que tu entender isso, vai ser mais fácil de você reconhecer esses sinais. E o primeiro motivo do porquê é tão difícil perceber isso na prática é porque a gente não é acostumado a olhar para a nossa fome. A fome é algo também extremamente individual, pela forma que cada um caracteriza e percebe, e não existe uma ferramenta padronizada para te ensinar o que é fome. Vamos entender cada uma dessas coisas um pouquinho. O primeiro motivo do porquê é tão difícil ver essa fome na prática é que nós não somos necessariamente ensinados a olhar para a nossa fome frequentemente. Na maioria das vezes, o que vai ditar se vamos comer algo ou não são outras regras externas, como se o alimento está disponível, se a gente está com vontade, se alguém nos ofereceu, se deu o horário da refeição, ou se a fome, inclusive, está muito elevada. Nesse caso, é normal que a gente não pare e observe o que é esse sinal interno. Na falta de observação também, a gente acaba tendo dificuldade de descrever sobre ela. Existe um trabalho muito interessante que mostra que diferentes pessoas descrevem a fome também de formas diferentes, mostrando como que a falta de observação e a falta de uma padronização fazem com que a gente tenha dificuldade de comunicar essa fome. E na prática, o que dá para fazer para contornar isso
é que o teu profissional da saúde padronize isso com você. Mesmo que não exista uma ferramenta absolutamente certa que todo mundo vai usar, quando o teu profissional te incentiva a observar mais, te ensina uma forma de fazer isso e vocês estão alinhados sobre essa mesma forma, a comunicação se torna muito mais fácil. O segundo motivo são os vieses que nós temos. E é aqui que você fala, esse nutricionista está maluco. Como que ele vai conseguir linkar vieses e alimentação? Mas deixa eu te explicar. O que são vieses? Os vieses são basicamente alguns erros que o nosso cérebro tem em interpretar como é a realidade da nossa alimentação. Vamos para 2 exemplos. Sabe aquela pessoa que se você perguntar para ela, ela vai falar que não come rápido, mas é sempre a primeira a terminar a refeição? Ou então, imagina o seguinte, se eu te perguntar hoje o que você comeu há 3 semanas atrás na terça-feira, você vai lembrar exatamente o que comeu na realidade? Então, vieses são isso. Basicamente, a gente tem ali uma falha, uma dificuldade de observar a nossa realidade da nossa alimentação, porque o nosso cérebro tem limitações, tem barreiras. E agora veja, por que isso é um problema? A pessoa que acabou de emagrecer, ela não vai lembrar exatamente como era a fome dela antes. E aí entra a importância do profissional da saúde durante o acompanhamento. Porque aqui, com as ferramentas certas e fazendo essa avaliação, a gente vai ter dados para poder te mostrar isso na prática, mostrando às vezes como que antes você relatava fome menos frequentemente, como você relatava as intensidades de fome menor. Essa comparação ela vai ser muito mais facilmente feita quando a gente tem dados concretos analisados e não quando você olha apenas para o que você sente e com você mesmo, porque senão os vieses eles vão sempre se sobressair. E o terceiro motivo do porquê a maioria das pessoas não vão chegar em consulta dizendo que estão com mais fome e por isso reganharam o peso é porque muitas das vezes existe uma confusão entre fome e vontade. Acontece que a sensação é real, tu está sentindo aquilo que está te fazendo comer, só que muitas das vezes é nomeado como vontade. Então, tu sai mais do plano alimentar, tu tem mais dificuldade de resistir quando vê um alimento que gosta, e em vez de nomear isso como simplesmente um aumento da fome, a gente vai ter também um aumento da vontade. E, infelizmente, a maioria dos profissionais julga isso como falha de caráter, como falha de adesão, como se o paciente simplesmente estivesse mais indisciplinado. Se não for feita uma avaliação sem julgamento, até mesmo o profissional pode falhar em reconhecer que esse aumento da vontade ou da fome, inclusive a literatura mostra que a adaptação acontece nos dois, tanto na fome quanto na vontade, o profissional pode interpretar isso como uma falha de caráter, mas não é. Na verdade, pode ser uma adaptação simplesmente do processo de emagrecimento. Diferenciar se é por conta disso, por conta do próprio emagrecimento, ou por qualquer outro motivo comportamental, infelizmente só vai acontecer com uma boa avaliação sem julgamento vindo do profissional. Recapitulando então um pouco, nós estamos falando das causas do reganho de peso. E o segundo motivo, a segunda causa, é uma desaceleração do metabolismo durante o processo de emagrecimento. Deixa eu explicar como é que funciona isso mais detalhadamente na prática. Sempre que você emagrece, existe uma adaptação do teu corpo chamada termogênese adaptativa. Você não precisa decorar esse nome, não é importante, mas basicamente, de uma forma bem simplista, é como se o seu corpo, seu metabolismo, começasse a gastar menos energia quando você emagrece. Mas vamos entender exatamente o que isso significa para ficar mais completo e até mesmo ficar mais praticável. Da mesma forma que fizemos no motivo anterior, vamos começar definindo um pouquinho isso melhor para entender como acontece, antes de entender a aplicabilidade. Imagine o nosso corpo como um carro. Da mesma forma que o carro precisa de gasolina, que é a energia dele para poder fazer o andar do carro, nós também precisamos de energia para manter o nosso corpo ativo, seja funcionando com os órgãos, as funções dele, com você parado, até nas atividades que você faz diariamente, como mexer o teu braço ou fazer uma atividade física, como uma musculação, como uma caminhada. Enquanto o carro tem a gasolina como a fonte de energia dele,
A fonte do nosso corpo é o que a gente chama de caloria. Então, a quantidade de alimentos que você come no dia, somados, também tem uma quantidade total de caloria, que tem uma quantidade total de energia que entrega para o nosso corpo, aí sim, fazer as atividades dele. E de uma forma um pouco mais simplista, explicando como que acontece o ganho de gordura ou a perda de gordura, a gente precisa entender que, se o nosso corpo tem uma quantidade de energia que ele precisa para poder fazer as atividades diárias, e ele recebe, através da alimentação, mais energia do que ele precisa, ele não tem função para essa energia. Então, ele estoca ela, sendo um desses estoques o estoque de gordura. E o processo de queima de gordura, ele é um processo inverso. Se você tem o seu corpo com uma necessidade de energia, e você come, você entrega para ele menos energia do que ele precisa, ele não vai simplesmente parar de funcionar. Ele vai tirar essa energia de algum lugar. E uma das principais formas que a gente tem é o estoque de energia de gordura que a gente tem no nosso corpo. Esse conhecimento sobre déficit calórico ou superávit calórico, que são esses conceitos que eu expliquei para você, são bem conhecidos, inclusive, aqui em rede social, seja no YouTube, seja em qualquer outra. Só que, na verdade, a lógica matemática por trás disso, ela não é tão precisa assim. A gente tem que tomar cuidado para não parecer que emagrecer é basicamente contar calorias. Porque isso seria o equivalente a poder falar que uma pessoa fica milionária trabalhando mais. A lógica não fecha. A gente tem que entender que esse processo é um pouco mais complexo do que isso. A gente vai até então tomar isso que eu falei como verdade, né? Sobre o corpo que come menos caloria do que precisa, ele perde gordura, e o corpo que come mais caloria, ele estoca gordura, mas entenda isso como uma meia-verdade. À medida que a gente for deixando esse processo mais complexo, eu vou explicando as nuances para vocês. Agora que você entendeu a lógica básica por trás do gasto de energia do nosso corpo, a gente pode evoluir um pouquinho e entender o porquê que o nosso corpo desacelera quando a gente emagrece. O primeiro motivo e o mais óbvio é uma perda do nosso gasto prevista normal por estarmos pesando menos. Pensa em 2 automóveis, um caminhão, por exemplo, super pesado, e um carro. O peso do caminhão contribui para sendo um dos motivos do porquê que ele tem um gasto de gasolina maior do que o carro. E a mesma lógica acontece no nosso corpo. Sempre que você perde peso significativamente, a gente tem o nosso corpo fazendo as funções dele com um peso menor. Consequentemente, ele também acaba gastando menos energia. Só que esse é o mecanismo mais básico. A gente entende, inclusive, que tem um segundo por trás que quebra essa matemática um pouco mais, que é o que eu comentei com vocês no início, que é a termogênese adaptativa. Basicamente, o que é a termogênese adaptativa? Pensa que, quando você perde peso, o corpo tem um erro onde ele reduz o teu metabolismo até a mais do que seria uma pessoa com o mesmo peso que o seu, mas que nunca ganhou peso. Vamos entender isso, vamos entender essa lógica mais quebrada. Pensa numa mulher com seus 30 anos, com seu 1,70 e 70 quilos. Essa pessoa ela tem um gasto aproximadamente de 1.800 quilocalorias. Agora, compara ela com uma outra mulher. Só que essa outra mulher, dos seus 30 anos, 1,70, ela já teve 100 quilos e agora reduziu o peso para 70. Quando ela tinha 100 quilos, o gasto de energia dela era maior. Ela perdeu o peso e, na mesma lógica que falamos do caminhão, ela começou a gastar menos energia para fazer as atividades diárias. Só que como ela já teve um peso maior, o corpo erra nessa redução e o metabolismo fica mais lento do que essas 1.800 calorias. Ou seja, o corpo gasta ainda menos do que o esperado para aquele peso dela. Mas qual o tamanho dessa redução e o quão relevante ela é? É difícil dizer exatamente isso na prática. Não tem uma fórmula ou uma forma 100% precisa de entender o quanto que uma pessoa, ao perder peso, reduz no metabolismo por essa adaptação.
A gente tem algumas previsões na literatura que falam algo entre 40 a 90 quilocalorias dias de redução dessa termogênese adaptativa. E aí tu pode pensar, isso é pouco, né, Henrique? Depende. Se a gente olha para um modelo teórico, faz uma conta matemática aqui bem básica, e a gente pega uma pessoa que está comendo 90 calorias a mais do que ela gasta de energia. Então, no exemplo daquela mulher que gasta 1.800 calorias, ela está comendo a mais 90 quilocalorias no dia. Ela pode ter um ganho de peso aproximado ao longo de um ano de 4 quilos. Então, veja, ainda que seja difícil, como a gente conversou antes, colocar o reganho de peso em um único motivo, essa redução do metabolismo pela termogênese adaptativa de 90 quilocalorias já pode ser o suficiente de, ao longo do ano, mobilizar talvez um reganho ou pelo menos uma quantidade energética a mais suficiente igual a 4 kg de gordura. Então sim, pode ser significativo. Fazendo um resumo, como fizemos no tópico anterior, o peso é um dos motivos, um dos fatores que influencia no gasto de energia de uma pessoa. Então, uma pessoa mais pesada, ela tem um gasto maior do que uma pessoa mais leve. Sempre que uma pessoa perde peso, ela já gasta menos quilocalorias, ela gasta menos energia, simplesmente porque ela está mais leve. Mas o outro motivo, e essa adaptação metabólica que conversamos, é que o gasto de energia dela reduz até um pouco mais do que era esperado pela própria perda de peso. E, inclusive, da mesma forma que conversamos no tópico da fome, esse gasto de energia a menos no corpo, essa lentificação, é maior quando você tem uma perda de peso maior. Novamente mostrando aquilo que conversamos. Quanto maior a perda de peso, maior é essa adaptação e, consequentemente, mais difícil é a manutenção do peso. Se você entendeu esses dois tópicos até agora e entendeu esses dois primeiros motivos do reganho de peso, parabéns, essa é a parte mais difícil e complexa de toda a explicação. A partir de agora tudo vai se tornar um pouco mais lógico e mais no tom de conversa, então vai ficar mais fácil de entender. E sempre que chega um paciente com essa dificuldade em consulta, que perdeu peso, estava reganhando peso e vem em consulta pedindo ajuda, eu explico um pouquinho desses dois processos. E tem uma coisa que é muito frequente. Sempre que eu acabo de explicar sobre esse aumento de fome ou essa redução no gasto energético, a primeira coisa que me perguntam é: Henrique, mas o corpo se acostuma com esse novo peso? Ou seja, se a gente tem essas adaptações do corpo, chega um momento que ele se adapta e não tem mais isso, esse aumento da fome, essa redução do gasto de energia? Para responder essa pergunta, entramos no campo das incertezas. Infelizmente, hoje é muito difícil dizer que o corpo se acostuma. O mais provável, na verdade, é que essas adaptações elas sejam para sempre, que o corpo não se adapte ao novo peso, sempre então lutando contra e facilitando o processo de reganho. Também é seguro dizer que uma parte da termogênese adaptativa ela pode ser reversível quando a gente aumenta um pouco as calorias da tua alimentação. Só que aí a gente entra num processo paradoxal, porque aumentar as calorias pode facilitar o reganho de peso, ao mesmo tempo que reduz essa termogênese adaptativa. Estratégias que modificam as calorias aumentando e reduzindo no momento certo para facilitar a manutenção do peso perdido são promissoras, mas ainda assim estão em um campo de estudo que está em desenvolvimento, então precisam ser levadas com cautela. A gente pode dizer sim que essas adaptações provavelmente são para sempre e que tem algumas estratégias que dá para reduzir um pouco delas, mas provavelmente não de forma muito significativa. Para entender definitivamente os impactos dessa adaptação com o aumento da fome e redução do metabolismo no processo de manutenção do peso, eu gosto de trazer sempre uma analogia. Eu escutei uma vez, eu não sei exatamente quem iniciou ela, mas é muito comum no tratamento da obesidade. Imagine uma escada rolante que está subindo. Se você está lá em cima e tentando descer ela no lado contrário dela, você pode perceber que se você der um primeiro passo e parar,
ela vai te jogar para cima de novo. Se você caminhar até a metade dela e parar, ela vai te jogar para cima de novo. O processo de emagrecimento e de manutenção do peso depois é muito parecido. Entendendo essas adaptações do corpo, sempre que você começa o teu processo e perde peso, se você interrompe ele, essas adaptações farão que você acabe reganhando esse peso novamente. Isso significa que para você chegar em um momento onde você está ativamente conseguindo burlar essas adaptações, tu precisará permanecer constantemente se esforçando em um tratamento contínuo e duradouro. Porque se em algum momento esse tratamento interromper, da mesma forma que a escada rolante, tu vai ser jogada para o peso inicial, para o seu maior peso. Agora eu te apresentei um baita de um problema, mas eu não quero que você saia daqui só preocupado. Eu organizei 3 reflexões que tu pode fazer sobre esse processo de reganho de peso que podem te ajudar de alguma forma. Eles não são recomendações científicas por si só, mas são reflexões que tu pode fazer com você mesmo e levar para o teu profissional de saúde também, para vocês pensarem junto a respeito. A primeira reflexão é que eu conversei com vocês sobre esse problemão que vocês têm pela frente com esse processo de manutenção, não para desanimar vocês, mas para alinhar as expectativas. A primeira vez que eu conversei sobre isso com uma paciente foi muito marcante para mim, porque ela me respondeu o seguinte: Henrique, você está me desanimando. Eu não quero mais falar sobre isso porque eu estou me sentindo desanimada. E eu entendo ela, e eu entendo que talvez na época faltou um pouco de tato nessa comunicação, mas veja, eu prefiro que vocês entendam a realidade do que vocês se frustrem depois. É melhor que a gente lide com esse processo de desânimo e de frustração do que você chegar toda animada num processo de manutenção sem entender o quão difícil ele vai ser ou quais barreiras tu irá enfrentar. Obviamente que com o tempo eu acredito que eu fui melhorando a minha comunicação e isso não aconteceu outras vezes. Mas é inerente de quando você escuta que um processo é difícil e de que essa adaptação será para sempre, sentir um pouco desanimado. Mas eu prefiro que tu lide com isso do que lidar com a falta de informações ou com a ingenuidade de que o processo será fácil. A segunda reflexão é que o processo de reganho de peso, como a gente já conversou antes, é multifatorial. E por isso eu não recomendo que vocês olhem para esse processo sozinhos. A gente conversou sobre N motivos do porquê fazer essa avaliação é um processo complexo. Entender o quão significativa ela é na tua prática, entender a forma como você percebe esse aumento de fome, entender o que a gente pode fazer para reduzir as adaptações da lentificação do teu metabolismo. E fazer esse processo sozinho muitas das vezes é difícil, não por uma incapacidade de esforço seu, mas por realmente papel de cada pessoa. O papel do profissional, ele não vai conseguir fazer a mudança por você, mas um bom profissional vai conseguir te guiar, te ajudando a entender melhor o que está acontecendo e a chegar em soluções práticas, lógicas, dentro da tua realidade. E a terceira reflexão que eu quero que tu faça, principalmente pelo bem da sua sanidade mental, é que a nossa vida é muito dinâmica e está tudo bem reganhar o peso. Mas o que isso significa? Pensa comigo o seguinte: é preciso se preocupar constantemente com o reganho de peso, mas também é preciso normalizar ele. Para te explicar isso, deixa eu começar pela primeira parte da frase que eu falei, que a nossa vida é muito dinâmica. Ao longo da nossa vida, a gente está constantemente equilibrando pratinhos. Equilibrando pratinhos do cuidado de saúde física, do cuidado de saúde mental, equilibrando também o nosso trabalho, convívio social, lazer, descanso. E é super normal que ao longo desse processo a gente tenha, em alguns momentos, um pratinho sendo equilibrado com maior quantidade, outro sendo maior atenção, outro sendo deixado de lado um pouco. E o processo de emagrecimento do tratamento da obesidade, para manter o peso perdido, ele é um pratinho que vai precisar ser equilibrado para sempre, constantemente. Só que ainda assim, isso não significa que ele vai ser sempre prioridade. Existem momentos onde talvez você tenha que priorizar, seja por uma escolha sua ou não, outros pratinhos da sua vida.
seja porque algo aconteceu, seja porque algo se tornou necessário. E no meio desse processo, é normal que talvez exista algum reganho de peso, porque você talvez precisou reduzir a intensidade do seu tratamento e do seu cuidado. Isso é relativamente estranho, ou pode parecer estranho te falar isso, porque vai totalmente contra os discursos de coach motivacional que a gente vê em rede social sobre o próprio tratamento. Como que a gente precisa se priorizar, como que isso tem que ser a prioridade para sempre, como se a gente não se priorizar, ninguém vai fazer o mesmo. E eu entendo, existe uma meia-verdade por trás disso tudo. Mas veja, essa não é a realidade na maioria das pessoas. Na maioria das vezes, existem situações que não estão no nosso controle e que podem, de forma dinâmica, influenciar essa prioridade que a gente coloca no tratamento e no cuidado de saúde. Retomando agora os motivos que fazem o processo de reganho de peso ser tão comum no tratamento da obesidade. A gente já falou como que o aumento de fome é um processo significativo que acontece. Nós já falamos como que o corpo lentifica um pouco o metabolismo, também facilitando o reganho de peso. E você pode talvez pensar nesse momento, tá, Henrique, é só eu me esforçar para poder jogar contra essas duas adaptações. Só que não é só isso. A gente entende, na verdade, que tem outros dois grandes motivos que talvez sejam tão significativos ou ainda mais que facilitam o reganho de peso, que são eles o comportamento e o ambiente. Talvez pode ser a primeira vez que tu tenha contato com alguém nomeando todas as etapas de um processo de tratamento da obesidade. E da mesma forma que é muito comum a gente ver pessoas resumindo o tratamento de uma depressão a procurar um significado na vida, ou o tratamento da ansiedade a se acalmar melhor, existe um erro conceitual em definir o processo de tratamento da obesidade em apenas pegar uma dieta. Mas não é. Todas essas etapas que eu falei acima são comportamentos, são cuidados que, isoladamente, precisam ser trabalhados para que no conjunto do tratamento a gente tenha um cuidado mais efetivo. Seja na perda de peso, seja em evitar que tu tenha, infelizmente, uma morte precoce por algum desfecho de saúde, seja para te dar qualidade de vida para você viver melhor. Eu nomeei todas essas etapas e ações dentro do tratamento da obesidade, olhando de forma muito mais ampla, para além de apenas seguir a dieta, porque quando a gente vê tudo isso ao mesmo tempo, a gente entende como é complexo. E essa complexidade, ela traz uma grande carga cognitiva. Se é a tua primeira vez ouvindo essa palavra, cognitivo basicamente são processos que acontecem dentro da nossa cabeça, mentalmente. E quando esses processos estão sobrecarregados, quando a gente tem uma grande sobrecarga cognitiva, não existe motivação que sustenta um cuidado. É difícil e ponto. É complexo e ponto. Vamos trazer um exemplo prático. Eu imagino que todos vocês que estão me ouvindo já perceberam como que seguir dieta estando de TPM é mais difícil. Só que veja, quando você, mulher, está passando por uma cólica, aquela possível sensação de fraqueza dentro desse período, uma dor de cabeça, todos esses desgastes ao mesmo tempo no final de um dia, onde teve um trabalho mais cansativo, tudo isso faz com que, às vezes, quando você chega em casa e precisa tomar aquela decisão do que comer, alguns dias a decisão é mais difícil. E ela tende a ser mais fácil de você comer algo mais gostoso, algo mais prático, e não necessariamente seguir o plano alimentar. É fácil a gente nomear que seguir dieta na TPM é difícil, mas é difícil reconhecer que existe uma carga interna, mental, que dificulta a decisão nesses dias mais difíceis. E esse é o processo cognitivo por trás de manter todas essas ações. Aqui eu dei um exemplo da TPM, do final do trabalho, sendo coisas que afetam essa carga cognitiva. Só que quando a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como é no tratamento da obesidade também, essa complexidade por si só já mostra como que sustentar isso tudo é muito difícil e ponto, objetivamente. Isso é importante. Cada situação que você passa diariamente, ela tem um grande emaranhado de processos que envolve tanto decisões mentais quanto ações.
E essa complexidade de um monte de processos acontecendo durante todo um dia tem uma carga em como tu está, no seu comportamento. Só que às vezes a gente foi tão ensinados a não olhar para isso que a gente nomeia de forma errada, dizendo que simplesmente a gente não se cuidou naquele dia por preguiça, por falta de foco, por desmotivação, sem saber nomear exatamente o que foi que causou essa dificuldade de cada um desses cuidados. Além da dificuldade em si de mudar um comportamento, de toda essa junção de mudança de várias ações presentes no tratamento da obesidade que acabamos de conversar, a gente tem que lembrar que nós não agimos em um mundo neutro. É fácil resistir uma pizza enquanto tu está numa mesa de reunião de trabalho. Mas e quando você está num ambiente onde a vontade existe e você tem que resistir? Mesmo sem te conhecer, eu tenho certeza que você tem contato com algo que te convida a comer. Seja quando você volta do trabalho e passa na frente de uma hamburgueria, seja porque às 6 horas o teu aplicativo de iFood vai tocar com um cupom no celular, seja porque você chega em casa e a tua namorada te convida a comer um alimento junto com ela, ou seja simplesmente porque num dia mais estressante a vontade de comer o docinho vem. Uma das frases mais comuns que eu escuto em consulta é quando meus pacientes falam que seria tão mais fácil viver de dieta se eles não tivessem contato com esses alimentos, se na casa deles não tivesse nenhum desses alimentos. E eu entendo de certa forma essa frase e a vontade de acabar com todos esses estímulos. Mas veja, a realidade é, dificilmente tu conseguirá apagar todos os estímulos, todas essas vontades dentro do mundo que vivemos hoje. Alimentos gostosos são a regra na maioria dos lugares e culturas. Só que a forma como o ambiente dificulta nos alimentarmos bem vai muito além de ter esse alimento perto de você. A gente entende, por exemplo, que tem toda uma engenharia de alimentos para fazer com que resistir a alguns alimentos seja mais difícil. Depois que você começa a comer, as características dele, como o gosto, textura, trazem um estímulo biológico que torna mais difícil você parar em uma determinada quantidade. Outro fator é a forma como toda a divulgação dentro de produtos alimentares ou de serviços de alimentação, ele conhece nossas vulnerabilidades. Sabe de um momento que você está mais cansado, sabe de algum padrão de estresse presente na nossa sociedade e facilita com que a gente acabe tomando decisões de comer nesses momentos. Os mecanismos são vários e quem conhece o mínimo de saúde pública hoje entende que a gente vive em um ambiente que é obesogênico, ele facilita o ganho de peso. Só que quando a gente inverte um pouquinho e aprofunda nessa lógica, a gente consegue ver que, na verdade, para uma pessoa que já perdeu peso, ela ainda vai estar nesse mesmo ambiente. Então esse ambiente ele também favorece o reganho de peso também. E apesar de que sim, é possível de alguma forma você tomar cuidado com o ambiente que tu está e modificá-lo, existe um limite para isso. Existe uma parte desses estímulos desse ambiente que vai continuar dificultando o processo de manutenção continuamente. Ter autocontrole em um ambiente assim não é uma tarefa fácil ou que depende de motivação, força de vontade. Existem habilidades que podem ser trabalhadas que aumentam a chance de você conseguir ter um comportamento de alimentação saudável em um ambiente dessa forma. Mas mesmo com essas habilidades, resistir a esse ambiente com certeza é uma tarefa difícil. Por isso, muitas das vezes, quando a gente olha para toda essa complexidade do tratamento e o ambiente que ele está presente, a gente entende por que sustentar o cuidado de saúde durante 10 anos é muito mais difícil do que, por exemplo, sustentar ele por 10 dias ou 10 meses. O que fizemos até aqui dentro desse bloco 1 é o que chamamos de educação em saúde. É o processo de ensinar conceitos básicos, entendendo que esses conceitos podem facilitar a tua adesão, podem melhorar o seu tratamento e assim também aumentar a chance de você ter resultados positivos com esse cuidado de saúde. Mas eu preciso te informar que só entender as coisas, só conhecimento, não muda comportamento. Apesar de entender ser importante, o que a gente executa é realmente o que vai trazer o resultado, seja de qualidade de vida ou seja efetivamente de perda de peso. Por isso, vamos passar agora para o bloco 2, onde a gente vai entender realmente o que podemos mudar no tratamento da obesidade para poder evitar o reganho de peso.
O primeiro cuidado que você pode ter de diferente é encarar o seu processo de tratamento com a aquisição de novas habilidades e entender que o profissional da nutrição vai muito além de te prescrever apenas uma dieta. Pensa comigo o seguinte: sabe aquele momento que você está extremamente insatisfeita com os teus hábitos, que você se frustra novamente de uma roupa não servir para você, ou você vai comprar uma roupa nova e não gosta das roupas que estão no teu tamanho? Nesse momento, geralmente a decisão é simples. Você procura mais um profissional da nutrição, pega mais uma dieta e começa a seguir. E como a gente conversou, é normal que as dietas vão falhar em algum momento. Elas têm um limite quando estão fora da sua rotina, quando acontece de você querer comer um alimento diferente, quando você não consegue se organizar tão bem. E dentro desse contexto, elas vão falhar. Isso é o que alguns profissionais chamam de ciclo das dietas, inclusive, onde a pessoa começa a dieta e logo depois para de seguir. O problema disso é que sempre que você começa uma nova dieta, você dá o primeiro passo do seu tratamento. Mas logo você dá esse passo para trás quando para de seguir ela. A dieta pode fazer parte do tratamento. Está tudo bem. O ponto não é que elas tenham um malefício. Só que a gente tem que ir além delas, para que você consiga dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro e assim por diante, mesmo quando ela falhar. Vamos a um exemplo prático que vai fazer você entender perfeitamente o que isso significa. Quando você foi começar a dirigir, a primeira coisa que você fez não foi pegar o carro numa estrada movimentada e fazer uma viagem super distante. O que você fez primeiramente foi entender primeiro as regras básicas de trânsito, entender o funcionamento do carro, entender algumas normas de segurança e mesmo efetivamente quando foi dirigir, você primeiro dirigiu em um ambiente controlado, até dar os primeiros passos e depois ser liberada para aí sim ter tua carteira. O plano alimentar é a mesma coisa. Aquele plano, aqueles alimentos que estão ali foram feitos pensando exatamente numa rotina, naquilo que você faz na maior parte do tempo. O processo de pensar em habilidades, em desenvolver novas habilidades no comportamento alimentar, é pensar o seguinte: tudo bem, o que eu vou fazer agora para poder ir além do plano alimentar para quando ele não é possível de colocar em prática? O que eu posso fazer naquela situação onde eu não estou conseguindo seguir o plano alimentar? Ou o que eu preciso desenvolver para conseguir seguir melhor o plano alimentar? A ideia de adquirir novas habilidades continuamente é parecida com a ideia de educação alimentar. Se você já segue alguns profissionais da saúde no Instagram, principalmente nutricionistas, você já deve ter ouvido falar dessa palavra. Educação alimentar é um outro modelo proposto para ir além da dieta, que é, em vez de apenas seguir o que está naquele papel prescrito pelo profissional, você vai entender realmente o que é uma alimentação saudável. Mas como a gente já conversou antes, entender, adquirir conhecimento, muitas das vezes, não é o suficiente para mudar o comportamento. E aí entra a ideia de adquirir novas habilidades. A gente está falando aqui de habilidades executáveis. Então, todo esse processo de você executar continuamente pequenas melhorias, pequenas mudanças, ele sim será mais significativo para o teu resultado e para sustentar o resultado que você teve durante o tratamento. Talvez a forma mais simples de entender o que eu quero dizer com adquirir novas habilidades é entender que o processo ele pode ser basicamente uma mudança gradativa. O que muitas pessoas erram é tentar pegar o plano alimentar e mudar tudo de uma vez. Essa mudança repentina, sem pensar em como será sustentada, muitas das vezes não reflete a realidade. Quando você começa a mudar cada dia 5% a mais ou 1% melhor, a somatória disso no longo prazo, a somatória de você aprender a fazer melhores escolhas no longo prazo, vai ser o suficiente não só para você perder peso, mas também para você sustentar esse peso perdido. Porque aí sim, quando essas mudanças são colocadas em prática de forma com que você enraiza elas, é muito mais fácil que elas sejam sustentadas durante 10, 5 ou até mesmo a vida toda. E a segunda mudança que eu quero te sugerir para você conseguir manter o seu peso melhor, ela também não começa na fase de manutenção. Ela começa no início do seu processo de emagrecimento. Eu te diria que uma das coisas mais importantes que tu pode fazer é aprender a melhorar a qualidade da sua alimentação, sem necessariamente focar só na restrição calórica, e aprender a comer alimentos que você gosta, encaixados de forma flexível, sem exageros na sua alimentação.
fazer isso durante todo o início do processo de emagrecimento, em vez de começar apenas na fase de manutenção, pode te ajudar muito também. Eu vou te explicar um pouquinho por que especificamente eu escolhi esses 2 pontos para você trabalhar desde o início. Acho que faz sentido começarmos entendendo por que precisamos praticar essas 2 mudanças desde o início do acompanhamento, e não apenas na fase de manutenção da perda de peso. Existe uma narrativa muito comum de algumas pessoas que chegam aqui em consulta dizendo que, de início, elas querem dar um gás a mais no resultado. Elas querem emagrecer mais rápido, fazer uma restrição calórica maior, para aí sim ver o peso na balança reduzir e se motivarem, para conseguirem se manter sustentando no resultado, se manterem motivadas, se manterem constantes. Só que, na verdade, nesses 5 anos de consultório, eu nunca vi essa narrativa se concretizar. Mesmo que essa pessoa tenha um resultado rápido, ainda assim, não é esse o ponto que sustenta um tratamento de qualidade. E o que muitas das pessoas não percebem é que para você conseguir sustentar um comportamento na fase de manutenção, tu precisa já ter aprendido e trabalhado ele antes. Pois, como qualquer comportamento alimentar novo, exige uma fase de adaptação. E se você passa por essa fase de adaptação, que vai ter erros, vai precisar de ajustes, durante a tua fase de manutenção de peso, isso aumenta a chance de que você, ao errar, lembrando, errar nesse momento faz parte do processo, porque você está aprendendo uma coisa nova, só que, se for feito na fase de manutenção, esses erros podem ter um efeito significativo no reganho de peso. O que a gente faz, então, ao praticar essas mudanças no início é consolidá-las de forma que depois a gente reduz os erros dela, reduzindo também a chance de que esses erros impactem no reganho de peso. Só que aqui eu te expliquei da importância de começar as mudanças que você vai precisar na fase de manutenção no início do seu emagrecimento. Mas eu não te expliquei o porquê dessas 2 escolhas que eu trouxe para vocês no início, né? Do porquê, preocupar mais com a qualidade e não só com a restrição calórica. E 2, preocupar em manter alguns alimentos que você gosta na tua alimentação, no teu dia a dia, sem exageros. Eu comentei mais cedo que não existe um alimento único que é indispensável para você manter o seu peso perdido, muito menos um nutriente que vai fazer isso. O que vai trazer uma alimentação adequada para você manter o seu peso é um padrão alimentar saudável. O que a gente quer dizer por padrão? Padrão significa o conjunto de tudo que tu faz, não uma coisa isoladamente. E o que uma qualidade da alimentação tem a ver com a manutenção do peso, né? Se a gente falou que comer uma quantidade calórica menor é o que faz perder peso, por que a qualidade tem tanta importância? Se você quer ter o seu peso sustentado, a qualidade da sua alimentação é importante, porque existem ali fatores dentro dessa qualidade que ajudam a sustentar o peso perdido. E quais que são esses fatores? Eu vou citar alguns para vocês. Ter uma boa ingestão de alimentos in natura e minimamente processados, evitando alimentos que são mais ultraprocessados, é um desses fatores. Provavelmente, tu já escutou em algum lugar a ideia de evitar alimentos industrializados. E em algum grau ela está correta. A gente tem que tomar cuidado que ela tem algumas nuances, né? Não é todo alimento que passa por um processo de industrialização que é ruim, e não é todo alimento in natura, em qualquer contexto, que vai trazer benefícios. Existe ali uma sutileza, existe ali nuances. Só que o ponto é, quando a base da tua alimentação, ou seja, o todo, ela é composta principalmente de alimentos com muito processamento, principalmente aqueles que têm uma característica específica, que são alimentos hiperpalatáveis, isso sim prejudica muito que tu consiga manter uma restrição calórica sustentada no longo prazo. Consequentemente, ter um consumo desses alimentos hiperpalatáveis também piora a tua chance de manutenção do peso perdido. Alimentos hiperpalatáveis fazem isso basicamente por 2 características. Primeiro, que geralmente esses alimentos possuem uma densidade calórica muito alta.
Isso quer dizer que para um tamanho, um espaço que eles ocupam no teu estômago, eles trazem um consumo calórico muito alto. E como o quanto você come é um dos fatores que influencia no quão cheio você fica, se você precisa de uma certa quantidade de alimentos para poder ficar cheio, se você ingere de alimentos ultraprocessados que são hiperpalatáveis, vou te dar alguns exemplos. A gente pode trazer chocolates, a gente pode trazer bolachas industrializadas, a gente pode trazer um sorvete industrializado, a gente pode trazer, inclusive, no contexto cultural mineiro, que é onde eu moro, a gente tem algumas quitandas também que entram nesses alimentos ultraprocessados. Tudo isso vai ter uma quantidade energética, calórica, muito alta. Então, para tu ficar cheio com esses alimentos, tu vai ter que consumir uma quantidade calórica muito alta. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que esses alimentos hiperpalatáveis, eles facilitam um exagero, um consumo maior. Parar de comer, interromper o consumo com alimentos hiperpalatáveis, como a gente falou naquele momento na questão ambiental, é mais difícil. Isso faz com que, mais uma vez, é muito mais fácil consumir muitas calorias desses alimentos hiperpalatáveis, que são ultraprocessados, e isso dificulta o processo de manutenção. Então, quando a gente inverte essa lógica e começa a preocupar com a qualidade da tua alimentação, não apenas comer poucas calorias, quando a gente começa a melhorar a qualidade, esse padrão alimentar melhor, com menos alimentos ultraprocessados, facilita o processo de manutenção. Pelos caminhos inversos, né? Geralmente os alimentos in natura, minimamente processados, eles têm uma densidade calórica menor, ou seja, para um volume de refeição que eles ocupam no nosso estômago, eles geralmente trazem uma quantidade calórica reduzida. E esse não é o segundo ponto. Imagina-se, e aqui eu digo que imagina-se porque é difícil a literatura científica trazer isso com certeza hoje em dia ainda, que dentro de um padrão alimentar com uma boa qualidade, a gente também vai ter uma boa ingestão de nutrientes e compostos bioativos que trazem um melhor funcionamento do teu corpo que, consequentemente, melhora a manutenção dele. É como se o teu corpo, tendo uma boa ingestão de vitaminas e minerais, tendo uma boa ingestão de fibras, tendo uma boa ingestão de proteína, tudo isso faz com que teu maquinário esteja funcionando mais adequadamente. Funcionando mais adequadamente desde sinalizar melhor tua saciedade, até mesmo partes como funcionar melhor teu metabolismo de glicose, funcionar melhor teu metabolismo de carboidratos. E fazendo isso tudo, isso também facilita a fase de manutenção. É difícil dizer exatamente quais dessas melhoras ou quais desses nutrientes presentes dentro de uma alimentação saudável são mais significativos. Imagina-se, por exemplo, que fibras têm um impacto muito grande nesse desfecho, que é manter o peso perdido. Mas, de uma forma geral, tudo isso se torna importante. Porque lembre-se, quando a gente fala de tratamento da obesidade, a gente não está falando só sobre sustentar o peso perdido. A gente também está falando sobre sustentar os benefícios para o teu corpo. E não tem como. Para um corpo funcionando bem, a gente vai precisar de uma boa ingestão de vitaminas e minerais, que geralmente estão presentes nesse padrão alimentar de melhor qualidade. Ainda falando sobre essa segunda mudança super importante, que é você começar a fazer algumas mudanças que serão importantes lá na fase de manutenção, no início do emagrecimento, e a gente falou esse primeiro, que era a melhora da qualidade da tua alimentação, tão importante quanto a restrição calórica, a gente também precisa pensar que é importante que você aprenda a evitar exageros e comer alimentos que você gosta, que fazem parte da tua cultura, sem exageros, adequadamente. Isso quer dizer que não estamos tentando proibir que você coma alimentos que não podem estar no teu padrão alimentar. Lembre-se, a gente falou que padrão é aquilo que tu faz na maior parte do tempo, do conjunto de tudo ao mesmo tempo. Só que no meio desse conjunto, exceções não irão trazer um impacto tão grande no teu resultado. Vamos trazer um exemplo prático, né, do que significa esse padrão alimentar. Uma pessoa que se alimenta extremamente mal, comer 2 folhas de alface no almoço não vai ter impacto nenhum de benefício de saúde ou manutenção do peso perdido. Só que uma pessoa que se alimenta bem, ter um brigadeiro depois do almoço, esporadicamente,
também não vai trazer um prejuízo de saúde tão grande ou um prejuízo na manutenção tão grande. Veja, o que importa é, dentro de um padrão saudável, exceções, se bem controladas, não terão um impacto tão grande. E o que a gente precisa observar para ter um controle dessas exceções bem feito? A gente precisa pensar em 3 características, que são elas: quantidade, frequência e contexto. Eu vou passar por elas mais rapidamente, porque até aqui esse vídeo já está ficando muito longo. A gente tem que aprender a quando comer um alimento mais gostoso, que não vai estar presente no padrão alimentar, mas na forma de exceção, aprender a comer ele sem exageros. E entender o que sustenta exageros atuais é a melhor forma de fazer isso, porque exagerar não é uma adaptação puramente metabólica, ela é principalmente comportamental. Existem fatores dentro de um comportamento, seja seu ou seja ambiental, que sustentam você comer grandes quantidades. E quando a gente identifica isso, quando a gente nomeia o porquê, aí sim, a intervenção pode ser feita mais adequadamente, seja pelo profissional da nutrição ou seja pelo profissional da psicologia, ambos de acordo com a situação de cada pessoa. Trazendo um exemplo prático de exagero de quantidade e o motivo por trás disso. Imagine uma pessoa que chega depois do almoço e ela come uma caixa de bis. Quando vai observar o porquê que ela faz isso ou o que aconteceu naquele momento, a gente pode observar, por exemplo, que na casa dela, frequentemente tem caixas de bis daquela maior, que tem 20 unidades. E geralmente elas são guardadas ali, na frente do armário mesmo onde você come, tem a sua mesa, e logo depois do almoço tem ela ali disponível. E que essa pessoa faz isso tanto tempo, que aquilo já virou um padrão, já virou um hábito. No meio desse hábito, é normal que a gente entenda que a vontade de comer um doce depois do almoço, ela já está consolidada para essa pessoa. E a presença do bis na casa dela, da família, todos os dias, só facilita isso. Passar por esse padrão várias e várias vezes, sem tomar atenção, acabou fazendo com que, muito comumente, ela pegue 5, 6, vá comendo no carro, coma sem atenção e acabe exagerando. Veja, isso não é um comportamento compulsivo. A gente entende muito bem os motivos que estão sustentando esse exagero, como um padrão de hábito, onde ela já faz isso há muito tempo, um padrão de disponibilidade, onde o bis está muito disponível sempre, um comer sem atenção, onde ela come no carro sem perceber e limitar as quantidades. E isso tudo sustenta o exagero. Existem intervenções, existem modificações para melhorar cada uma dessas coisas. E depois que a gente melhora, existe formas de você, por exemplo, aprender a comer o bis ou comer o chocolate sem exagerar, ou mais facilmente sem exagerar. Quando a gente modifica e aprende isso, nesse exemplo poderia ser a pessoa comprar porções de chocolates menores e quando for comer, tentar escolher um momento onde ela já não esteja distraída para poder sentir mais atenção no sabor e ter mais consciência quanto ao próprio comportamento, conseguindo mais facilmente interromper o consumo. Aqui, esse foi só um exemplo, mas a gente tem diversos motivos que levam a um exagero. O ponto é identificar desde o início o porquê a pessoa exagera, o porquê você exagera. E trabalhar nisso é muito importante porque, mais uma vez, fazer isso na fase de manutenção vai ser mais difícil, pois aprender a lidar com exageros exige erros, vai acontecer. E esses erros na fase de manutenção podem acabar levando a reganho mais facilmente. A mesma lógica aqui se encaixa para uma frequência aumentada. Algumas pessoas vão consumir doces, por exemplo, diariamente. Trazer o exemplo de uma paciente, aqui em Minas a gente tem o hábito de ter porções de doces de frutas, como doce de mamão, doce de goiaba, em casa, em porções maiores. E se isso tem todos os dias, isso facilita com que o consumo de doce ele seja muito frequentemente. Às vezes a porção que ela come nem vai ser necessariamente exagerada, mas como a frequência está muito alta, o consumo na semana também pode ser significativo. Então, da mesma forma que exageros de quantidade, como comer uma caixa de bis, pode ser muito grande, uma frequência muito elevada de porções menores, mesmo sem exageros, também pode ser significativo. Saber lidar com a frequência do consumo desses alimentos, ou seja, ver quais alimentos hiperpalatáveis, hipercalóricos estão na tua alimentação muito frequentemente e encontrar a forma de reduzir essa frequência, também é importante que seja feito desde o início do processo.
e não só no final. Isso é muito diferente de tentar excluir tudo de uma vez. Veja, quando você coloca um propósito de exclusão sem entender o porquê que tinha esse consumo antes, pode até ser sustentado durante um tempo. Mas é bem provável que quando alguma coisa acontecer, alguma dificuldade surgir, se você não reconhece o padrão que sustentava esse exagero antes, tu não vai conseguir manter essa redução que você fez no curto prazo. Outro ponto importante é o controle de contextos. Esse aqui ele também exige um pouco mais de nuance e eu não vou entrar tanto no detalhe disso. Mas vou te dar um exemplo. Tem como você comer um chocolate de uma forma com que esse chocolate seja totalmente saudável, esteja totalmente adequado na tua manutenção do peso, na tua alimentação saudável, e tem formas de você comer esse chocolate em um contexto inadequado. Um exemplo, trazendo o exemplo que eu fiz mais cedo, a forma, o contexto de consumir aquele bis distraído no carro, sem prestar atenção, sem ter controle do próprio comportamento, observando o próprio comportamento, é um exemplo de contexto inadequado, pois é o mesmo bis. Só que se ele tivesse consumido em um momento mais tranquilo, com mais atenção, prestando mais atenção no sabor, isso provavelmente facilitaria ele interromper. Isso, por si só, é um contexto mais adequado. Em resumo, para a gente finalizar, porque aqui eu sei que ficou um pouco complexo e a gente juntou muitas coisas. Tão importante quanto pensar em calorias durante a fase de emagrecimento, ou seja, no inicinho do seu acompanhamento, do seu tratamento, é também pensar em pontos que vão ser importantes lá no futuro. E 2 exemplos desses pontos que serão muito importantes na fase de manutenção e que eu recomendo que tu comece a trabalhar desde o início, mesmo que isso acabe impactando um pouquinho a velocidade do teu resultado, não sendo uma perda de peso tão alta no início, é conseguir melhorar a qualidade da tua alimentação, sem focar apenas nas calorias, e conseguir aprender a cuidar de encaixar alimentos que você gosta, seja porque gosta do sabor, seja porque gosta de como eles estão socialmente na tua vida, aprender a encaixar esses alimentos com uma frequência, quantidade e contexto adequado. Fazer isso desde o início pode sim, como eu falei agora, reduzir um pouco da velocidade de perda de peso. Mas vai ser um investimento de tempo muito grande lá no futuro, porque isso vai evitar que você acabe brigando com muitos reganhos lá na frente. Eu guardei o ouro logo para o final, porque até aqui a gente desconstruiu muito sobre como acontece a sustentabilidade. A gente entendeu que manter o peso perdido tem muito mais a ver com comportamento do que necessariamente dietas específicas, alimentos específicos. E aí agora a gente entra na parte mais prática possível, que é falar sobre automonitoramento. Primeiramente, o que significa essa palavra, né? Partindo ela e entendendo em partes, automonitorar vem de auto, você, monitorar, se observar. E o que difere uma observação que você faz ao acaso do monitoramento? O monitoramento ele também é feito de forma sistematizada. Ou seja, você sabe o que precisa observar e tem uma forma de fazer essa observação. Então, em resumo, automonitorar é isso. É você se observar de uma forma específica, sistematizada. E, particularmente, eu considero isso uma das habilidades comportamentais mais indispensáveis e importantes para a manutenção do seu peso perdido. Retomando 2 coisas que falamos mais cedo, nós vivemos muitas das vezes equilibrando vários pratinhos na nossa vida. Isso quer dizer que cuidar da alimentação, teu tratamento de perda de peso, nem sempre vai ser a prioridade, nem sempre a nossa atenção vai estar nisso. Em um momento que você está com sua atenção direcionada nesses outros pratinhos, no seu trabalho, nas suas tarefas de casa, no teu cuidado com a tua família, no teu lazer, inclusive, e ao mesmo tempo entendendo que a gente vive em um ambiente que influencia muito facilitando a gente tomar escolhas que piorem o nosso tratamento de saúde, nossa manutenção de perda de peso, seja facilitando um consumo alimentar mais calórico, seja facilitando tu ficar mais inativo, evitando que você faça sua atividade física. Como você vive nesse ambiente equilibrando todos esses pratinhos, é normal que a gente às vezes não preste atenção na nossa própria alimentação, no nosso próprio cuidado. E quando a nossa atenção
pensando de forma reflexiva, realmente profunda, sobre como você está se alimentando, como você está se cuidando. Se você faz isso só durante as consultas, se essas consultas acontecem uma vez no mês, você realmente só prestou atenção no teu comportamento um dia de 30 no mês. Quiçá quando as consultas são mensais, né? Se a consulta acontece de 3 em 3 meses com o teu nutricionista, tu pensou de forma mais profunda nisso uma vez em 90 dias. Então, o automonitoramento é isso. Você trazer um investimento de tempo para você olhar para a tua própria alimentação, para o teu próprio cuidado de uma forma mais profunda, sistematizada no sentido do profissional ter te ensinado como fazer isso. Então, automonitoramento não é tão explicativo assim, né? O profissional, inclusive, ele tem que sair do senso comum e te ensinar como fazer isso de uma maneira adequada. Mas quando você traz isso, você está trazendo mais tempo, mais investimento de observar o teu próprio cuidado. E isso permite que com as ferramentas certas e com as estratégias certas, tu passe pelo seu tratamento de uma forma mais ativa e menos passiva, menos automática. Perceba aqui que eu te falei que o profissional precisa te ensinar a fazer isso, não é? Eu vou passar então um pouquinho agora pelo que não fazer e depois dando algumas sugestões gerais do que você pode começar a fazer para se observar melhor. O que eu não recomendo você fazer é você começar a contar suas calorias absolutamente naqueles aplicativos de rastrear a alimentação e também não recomendo que você use esse material de automonitoramento como uma régua de cobrança. Vamos entender esses dois pontos, né? Como a gente falou ao longo de todo esse vídeo, o processo de manutenção ele é um processo comportamental. Então, nada mais justo que, ao você realizar essa observação do teu cuidado, ele esteja centrado não apenas na restrição calórica, mas sim no teu próprio comportamento. A restrição calórica é um desses cuidados, um desses comportamentos, mas a gente não pode resumir isso. E, inclusive, fazer esse tracking, esse rastreio das calorias, a literatura mostra hoje que, inclusive, pode ter alguns prejuízos também. Então, o profissional tem que ter o tato de quando te indicar isso. Não que seja ruim, mas particularmente, eu diria que é um tipo de monitoramento, um tipo de observação que é feita durante um período curto especificamente e muito mais avançado no tratamento, durante a fase de perda de peso, não na fase de manutenção ou não no início. Então, não recomendo que contar calorias absolutamente seja a tua maior forma de automonitoramento. Também não recomendo que o principal motivo de você se automonitorar seja uma cobrança excessiva. Veja, a ideia do automonitoramento é servir como dados mais objetivos para que a gente olhe para o nosso próprio cuidado. Seja você fazendo essa autocrítica ou seja o profissional fazendo essa crítica com você. Só que o ponto é, se esse monitoramento serve como uma régua para tu sempre se cobrar cada vez mais, ou cada vez que você não cumpriu, não atingiu o resultado que tu esperaria, seja de peso, ou seja de desempenho, né? Talvez você não comeu tão bem quanto se esperava. Se você traz uma cobrança excessiva, infelizmente esse monitoramento deu errado. Porque o que a gente quer aqui não é uma régua moral para você se cobrar. A gente quer aqui dados para que a gente trabalhe dentro de um tratamento com mudanças mais efetivas. Você vai errar. O ponto é, você vai ver o erro. E é isso, ponto, acontece. Entender que esse erro pode acontecer. E a tua postura tem que ser, tá, o que a gente pode fazer a respeito disso? Seja pensando sozinho, ou seja pensando com o teu profissional da saúde. Só que, se a única coisa que essa ferramenta te traz é uma cobrança que te paralisa e desanima, ela também está sendo feita de forma errada. Por isso, esse é o segundo erro que eu vejo a maioria das pessoas fazendo. Elas pegam um papel, começam a fazer um diário alimentar, só que esse diário mais trava elas do que ajuda. Agora sim, vamos começar a falar então do que monitorar. Eu recomendo geralmente que meus pacientes preencham a ferramenta de automonitoramento diariamente ou semanalmente. Na maioria das vezes é semanal. Em algumas situações a gente usa o diário como uma forma adaptativa de aprendizado, mas depois traz para o semanal. Mas isso é individual. A frequência por si só não é o ponto. O principal fator que eu, como nutricionista, e até isso é um pouco enviesado, né, mas gosto de monitorar é a própria alimentação. Só que não é, como a gente falou antes, monitorar as calorias.
mas monitorar comportamentos relacionados ao padrão alimentar. A gente já entendeu que o padrão alimentar seu é importante para a manutenção do seu peso perdido. E que se você começa a piorar esse padrão, o teu peso mais facilmente irá reganhar. Você mais facilmente irá reganhar o peso. Então, ter uma métrica de você observar o teu próprio cuidado com a alimentação é uma das formas de prever se você vai conseguir sustentar esse peso perdido. Veja, a gente pode estar falando aqui sobre uma dieta, algo que você realmente segue que está escrito ali, porque como a gente falou, não é que a dieta é um problema quando ela é a única ferramenta, ou, em vez da dieta, tu pode estar utilizando um conjunto de regras sobre o que é se alimentar bem, sobre consumir mais frutas, sobre evitar alimentos industrializados. Não importa, o ponto é, dê uma nota para o que você está conseguindo seguir da dieta ou do padrão alimentar saudável semanalmente. Porque quando você transforma isso em número, você também consegue comparar mais facilmente. Se você, em uma escala de 0 a 10, conseguiu seguir durante uma semana o seu padrão alimentar saudável numa nota de 8, e na outra semana você teve uma nota de 6, pode ser importante avaliar o que teve essa redução. Então, esse é o ponto. Dê uma nota para o quanto você conseguiu se alimentar bem, de acordo com o teu plano alimentar ou de acordo com as tuas regras de qualidade. Porque aí sim, anotando isso, tu terá um comparativo em uma linha de tempo, vendo quando ela aumentou e quando ela reduziu. E o outro ponto relacionado à alimentação que faz muito sentido com esse, inclusive, é também anotar os principais erros e exageros que você teve. Lembra que a gente comentou que quando a gente sai desse padrão alimentar, a gente pode sair de uma forma mais adequada ou de uma forma mais inadequada? Por exemplo, você pode comer um chocolate e conseguir comer um sonho de valsa depois do seu almoço tranquilamente, como pode acabar comendo uma caixa de bis ou 5 sonhos de valsa. O outro ponto que eu gosto que meus pacientes monitorem é esses erros maiores, esses escapes onde muitas das vezes teve um exagero ou um consumo mais inadequado. Porque quando você anota isso, a gente consegue ver quais padrões se repetem e tentar entender o que está por trás desses exageros, dessas refeições mais inadequadas. Se a gente começa, por exemplo, nessa mesma lógica, perceber que a sua nota de adesão está estável. Durante 4 semanas, você relatou que colocou um 8. Você comeu bem um 8, 8, 8 e 8. Mas a gente começou a ver que a sua frequência de refeição fora com pizza foi maior. Você comeu pizza nessas 4 semanas e, inclusive, numa delas, você foi lá e comeu, em vez de 2 fatias, 6 fatias. Quando a gente entende que a sua nota de adesão está estável, ou seja, o padrão que você come todo está se mantendo. Mas nesses episódios de flexibilidade, um exagero começou a acontecer com a pizza. E aí a gente consegue entender, conversando com o teu profissional ou fazendo essa autoavaliação, do porquê que teve esse dia específico com maior exagero. A gente pode, hipoteticamente, por exemplo, ter visto que foi num dia de rodízio no aniversário. E ótimo, isso acontece. Está perfeito, não precisamos pensar, não precisamos problematizar. Agora, se aconteceu em casa, num momento que você estava mais estressado, mais triste, e acabou pedindo uma pizza inteira para comer sozinho e não conseguiu se controlar, a gente tem um padrão aqui mais inadequado, que a gente precisa ver se a frequência não vai se tornar muito grande ou o que desencadeou isso. Além desses 2 pontos relacionados à alimentação, tem outros 2 que eu também gosto de olhar com meus pacientes. Um é o monitoramento de peso. O monitoramento de peso logo vai ter um vídeo separado aqui no canal, então eu não vou te explicar muito. Mas a gente tem que tomar cuidado para não cair em extremos. Aquela ideia de que não precisa se pesar, que o peso é só um número e que isso pouco importa, é balela. A gente já entende por estudos científicos que o automonitoramento do peso tem benefício para a manutenção, por um motivo muito óbvio se tu parar para pensar, né? Quando a gente consegue perceber e reconhecer o ganho de peso com mais facilidade, a gente também consegue, mais uma vez, em vez de colocar essa régua de cobrança interna, procurar o profissional, procurar ajuda. Então, se você está numa fase de manutenção, com as suas consultas já espaçadas, e tu vê que começou a reganhar peso, tu pode, por exemplo, ao perceber isso, ligar para o teu profissional, agendar um horário e entender o que pode estar acontecendo. A ferramenta de automonitoramento
permite que tu consiga fazer isso muito mais rapidamente do que se for olhar apenas só para roupas, apenas só para mudança visual. Então, esse é um dos pontos. Agora, a gente também tem que tomar cuidado, porque não estou falando aqui para você se pesar diariamente, ou se pesar excessivamente, ou se cobrar demais quanto ao peso. O peso é um dos pontos que vão estar sendo monitorados e ainda tem formas adequadas de fazer isso. De forma geral, eu recomendaria que, se você se sente mal e quando você vê esse peso subindo, isso te paralisa, ainda não está no ponto de você começar esse automonitoramento do peso. Trabalhe isso com seus profissionais da saúde, entende o que está acontecendo e aí sim, estabeleçam isso individualmente. Se não é um problema para ti, pesa uma vez em períodos específicos, né? Se for numa quarta toda quarta, se for numa segunda toda segunda, no momento do dia específico, no mesmo equipamento, e anota esse peso. Porque aí sim, você vai ter uma tabela, um gráfico, para poder conseguir trabalhar com o teu profissional e você fazer a sua autoavaliação de quando o reganho de peso está se tornando mais significativo. Outro fator importante que eu também não vou entrar a respeito muito aqui nesse vídeo de hoje é a atividade física. A atividade física, na manutenção do peso, ela tem muito mais benefícios do que apenas ser um gasto de energia. A gente entende que as adaptações metabólicas de você se manter ativo têm um benefício muito grande na flexibilidade, na forma como o nosso metabolismo usa essa energia, essas calorias. E esse parece ser um dos principais impactos de por que a atividade física está tão relacionada à manutenção do peso perdido. Então sim, se manter ativo é indiscutivelmente um dos fatores que mais te ajudará a conseguir manter o teu peso no longo prazo. E por fim, sem mais delongas, quem me acompanha já pelo Instagram sabe que uma das palavras que eu mais falo por lá é dificuldades. Entenda dificuldades basicamente sobre você não conseguiu seguir aquele padrão alimentação saudável em um determinado momento e aquilo teve um porquê. Basicamente isso é uma dificuldade, né? A gente entende que se algo já foi uma dificuldade no início do seu tratamento, por exemplo, vamos dizer que você pulava muitas refeições, porque você acabava se concentrando demais no trabalho e dava prioridade para o trabalho em vez de parar 5 minutinhos para comer algo prático. Se isso acontecia, isso já foi uma dificuldade. E eu considero super importante que você monitore comportamentos que já foram uma dificuldade no início do tratamento, porque via de regra a gente entende que padrões comportamentais eles são mantidos mais facilmente quando essa dificuldade já existiu. Então, um padrão de dificuldade que existiu e já foi corrigido, ele pode acabar voltando mais facilmente. Se você percebeu que, por exemplo, você tinha mais dificuldade de comer frutas, ou se você pulava refeições, não consumia vegetais, consumia um consumo excessivo de doces, pedia muito delivery, pega essas principais dificuldades e também monitora elas no longo prazo. Porque aí se você começar a perceber que alguma delas está voltando, por exemplo, você antes pulava 5 refeições na sua semana. Então, o café da tarde tu pulava todos os dias. E aí tu foi lá e melhorou e hoje em dia tu faz todos os teus cafés da tarde. Pode ser importante tu avaliar porque se em uma semana você já começou a pular 1 ou 2 vezes, na próxima já vale a pena tu entender o que aconteceu e redobrar sua atenção. Para aí sim retomar para o comportamento mais adequado de fazer o café da tarde o mais rápido possível. Identificar exatamente qual que é a sua maior dificuldade ou as suas maiores dificuldades no início é mais um dos trabalhos que o profissional da nutrição pode fazer durante o seu acompanhamento. Talvez alguém que tenha um olhar um pouco mais atento percebeu que eu não falei nada sobre medicações inibidores de apetite nesse vídeo. E é importante eu explicar o porquê. Essas medicações, elas trazem uma nuance do assunto um pouco maior. Ou seja, eu não vou entrar aqui em extremos de dizer que elas são sempre ruins ou devem ser sempre usadas. Existe um contexto por trás, porque sim, elas são medicações muito bem-vindas no tratamento da obesidade, mas a gente precisa considerar um uso adequado. Então, o que eu me propus nesse vídeo de hoje foi não entrar muito nisso. As recomendações, tudo que eu falei, vale tanto para quem está começando a tua mudança de estilo de vida sem as medicações, quanto para quem está começando com as medicações. Agora, fato é, e eu preciso deixar uma observação. Existe uma linha de pesquisa que está cada vez mais proeminente em desenvolvimento que mostra com que o uso contínuo, por exemplo, mais de 2 anos, dessas medicações, como Mounjaro, Ozempic, respectivamente, semaglutida e tirzepatida, os compostos,
elas parecem ser promissoras para poder ajudar na fase de manutenção do peso perdido também. Então, esse é um ponto importante. Além de tudo isso que a gente conversou, individualmente, com o teu profissional médico, é importante conversar sobre isso, porque as medicações inibidores de apetite têm um papel muito maior do que só perder peso. Elas também podem ajudar, inclusive, na fase de manutenção, quando bem recomendadas. Sem mais delongas, chegamos no fim desse conteúdo. Eu agradeço muito se você chegou até aqui, mas não feche esse vídeo ainda. Eu preciso te falar algumas coisinhas. O documento que você viu aqui ao lado vai estar na descrição desse vídeo, então tu consegue acessar ele por aqui, ou lá pelo meu Instagram, tu pode me chamar, pedir pela DM, que eu te envio tranquilamente. Ele é um documento de um arquivo chamado Notion, então tu consegue abrir e ler tudo que a gente falou, porque lá vai estar escrito detalhadamente. Os conteúdos aqui do canal devem sair em torno de 1 a cada 2 semanas. E você também pode me procurar na rede social do Instagram, porque lá eu também produzo conteúdo mais frequentemente sobre o tratamento da obesidade. Se você procura hoje um profissional da nutrição que aplique tudo isso relacionado à mudança de alimentação e mudança de estilo de vida no tratamento da obesidade que a gente falou nesse conteúdo, me chama lá no WhatsApp, eu te falo um pouquinho mais sobre os valores, te explico como é que funciona o acompanhamento e a gente pode começar isso juntos. Agora, caso não seja possível no momento, vai ser um prazer continuar a ter você aqui consumindo os conteúdos do canal. Para finalizar, lembre-se, tratar a obesidade não é apenas emagrecimento. Um abraço.